Do que está em casa. Obrigadíssima. Eu tenho algumas cópias de um texto elaborado pelo professor Fernando Paulo que vou deixar aí para depois no final e passo já então a palavra ao Dr. Paulo Jorge Assunção. Penso que este microfone é acordista, mas... Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, saudar o Sr. Professor Fernando Paulo Batista pela magnífica lição que nos proporcionou. Causa-me desconforto, depois de tanta erudição, ter alguma coisa para dizer. Penso que acrescentar não beneficiará em nada o que já foi dito. Tentarei dizer, obviamente, outras coisas e, obviamente, menores. Há um desconforto acrescido, porque de repente reparo que entre a audiência está o Sr. Professor Castanheira Neves, que depois de ser eu próprio tantos anos assistente do Sr. Professor Fernando José Bronze, partilho agora também em Lisboa, na minha universidade, a introdução ao direito com, enfim, obviamente, cada um do seu patamar, com o Sr. Professor Castanheira Neves, e, portanto, é um desconforto acrescido, porque sinto-me no exame oral, naquele dia em que, obviamente, não devia ter ido ao exame. Mas, com a devida permissão, tentarei não chumbar por muitos, porque chumbar já estou, obviamente. Deixa-me só um parênteses. Eu aqui, e isso custa-me aqui na minha consciência, não referi o que está cá, o contributo de 3 vultos que eu considero vultos de referência no campo da hermenêutica textual. Hans Georg Gadamer, na sessão de 17 de março, que eu apresentei aqui, por causa do tempo, já era um bocado, tinha que tratar aquelas questões mais elementares, digamos, que estão na base de nós. Hans Georg Gadamer, verdade e método, Verai como metoda, ou não, Castanheira Neves, na hermenêutica do texto jurídico, e o nosso Vítor Aguiar de Silva, na hermenêutica do texto literário. Tenho aqui também esse mapeamento para mostrar que, de facto, não há hermenêutica sem texto escrito, que vai ter até implicações do plano ecdótico da Constituição, daquele que é o texto terrível, às vezes umas letrinhas, que é o problema dos pistos. Mas penso que no final poderá acrescentar alguma coisa, se pensar. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Eu tenho de, em parte, discordar do Sr. Professor Fernando Paulo Batista. Eu não creio que haja qualquer distração ou esquecimento por parte dos autores deste acordo ortográfico. Isto foi feito de má fé, foi feito com dolo e, portanto, ninguém estava esquecido de nada. Sabiam exatamente o terreno que pisavam, o que estavam a fazer e fizeram com perfeita noção das consequências. E, portanto, é um bocadinho difícil esperar que argumentem, porque só argumenta quem, de alguma forma, tem a expectativa ou de, pelo argumento, triunfar, ou de, também por via do argumento, consensualizar. Ora, não pretendem ganhar pelo argumento, nem pretendem chegar a qualquer consenso. É a política do facto consumado. Porque, na verdade, o acordo ortográfico é, antes de mais, político. Claro, a linguística é ofendida, a ciência é ofendida por via do acordo ortográfico. Mas o acordo ortográfico é, acima de tudo, um ato político que visa o quê? Visa reduzir o papel da Portugalidade, da lusitanidade, o papel de Portugal, numa época, convém não esquecer, de 1990, em que se apelava a que não produzíssemos, se apelava a que não trabalhássemos, se apelava a que não fôssemos.
Tínhamos de ter sempre qualquer coisa outra que não portugueses, tínhamos de obter um resultado qualquer que nada tinha a ver nem com a nossa história, nem com o nosso património, nem com o nosso futuro. Porque verdadeiramente quem fez o corredor ortográfico não acreditava, como não acredita, no futuro de Portugal. E, portanto, instituíram-se como uma espécie de comissão liquidatária. Vamos ver como é que fechamos a porta mais depressa. E vamos ver como é que ganhamos alguma coisa no encerramento. Portanto, tudo foi uma questão de negócio. E é disto que se trata no acordo ortográfico. Com a devida vénia, evidentemente, para todos aqueles, como o professor Fernando Paulo Batista, e tantos outros, que meritoriamente têm tratado o assunto no plano linguístico. E argumentam, mas eles não respondem. Nem esperem que eles vão responder. Ninguém virá rebater nenhum dos argumentos do seu professor. Porquê? Não estão interessados, eles não sabem. Quer dizer, a parte que eles sabem, já sabem que estão enganados, na parte em que eventualmente poderiam não estar enganados, e não imagino qual seja, não estão sequer interessados em ter descobri-la. Porque verdadeiramente o que está em causa é apenas e só liquidar este escolho. Eu chamo de escolho, sim, não, um escolho, um obstáculo, chamado Portugal, que estraga um pouco os negócios, porque apesar de tudo é membro da União Europeia, o português de Portugal é língua oficial da União Europeia, e portanto isto de alguma forma constitui-se como um obstáculo àquilo que impropriamente foi chamado de lusofonia. A palavra lusofonia é uma palavra que provavelmente não chega bem a ser um conceito. E se fosse um conceito seria difícil de densificação. Eu não consigo sequer imaginar o que é que possa significar, a não ser que tenha como suporte uma ideia de Portugalidade. A expansão da língua portuguesa deveria estar ao serviço, na ótica portuguesa, ao serviço de Portugal. Eu admito que na ótica brasileira a expansão da língua portuguesa esteja ao serviço do Brasil. Enfim, naturalmente que a expansão da língua espanhola para um espanhol está ao serviço da Espanha, para um argentino está ao serviço da Argentina. Isto enfim, é tão básico que não carece de explicação. A verdade é que, na ótica de Portugal, a expansão da língua portuguesa deve servir o interesse de Portugal. Para isso é necessário que os dirigentes ainda pensem em Portugal como um projeto viável. Se o pressuposto é de que a expansão da língua portuguesa deve ser feita numa ótica brasileira ou outra, porque é aí que se encontram os negócios, é aí que está o futuro deles, não o futuro de Portugal, evidentemente. Se é aí que estão os interesses, bom, então naturalmente que qualquer instrumento de dissipação daquilo que é a estrutura cultural de Portugal será um instrumento útil ao serviço desses objetivos. E, portanto, ou desses fins. E, portanto, celebrar o acordo ortográfico não foi nem ingênuo, nem gratuito. Não sei se foi um almoço, se foi um jantar, mas grátis não foi, com certeza. Não foi ingênuo, não foi gratuito. E quanto aos aspectos técnicos, eu penso que foram realmente mal trabalhados. Isto é, eles assinariam qualquer papel que dispusessem à frente. Aliás, isso foi muito óbvio na ratificação parlamentar. Confrontados alguns deputados, acabaram por, de uma forma mais ou menos direta, assumir que não tinham lido aquilo com muita atenção. Não tinham lido aquilo com muita atenção. Não sabiam bem o que é que lá estava. Também não importava, já estava decidido, E, portanto, não lhes interessava discutir a questão linguística, porque não tinham competência para isso, mas isso também não são obrigados a ter. Pessoalmente também não a têm, é uma área científica específica, não tinham competência, mas acima de tudo não queriam saber se havia quem tivesse competência. O que importava, de facto, era assinar um papel qualquer, despachar isto rapidamente, porque, enfim, saiam da frente que atrás de gente. Era rigorosamente triturar todo o tipo de oposição. Entretanto, isto deu voltas, houve protocolos modificativos, e chegámos há 3 anos, 4 anos já,
atrás e, apressadamente, quando era incerto, quando se tornou incerto o resultado das eleições de 2009, havia que despachar as questões fraturantes. Vai daí pôr em vigor, veremos que não é verdade, pôr em vigor rapidamente o acordo ortográfico para que ficasse acautelada qualquer surpresa nos resultados eleitorais de 2009. Foi uma surpresa, enfim, não houve uma total surpresa, mas de facto trataram de despachar a coisa rapidamente. E quando se percebeu que a legislatura não ia chegar ao fim, inventaram uma resolução do Conselho de Ministros para supostamente fazer vigorar a partir de 1 de janeiro de 2012 o acordo ortográfico em toda a administração pública. Verdadeiramente não está em vigor. Não está em vigor e não pode estar em vigor. Usando os termos, ainda que imprecisos, mal paridos e pouco inteligentes. Acho que em público pode dizer estúpidos, então podemos dizer estúpidos. Mesmo usando esses termos no acordo ortográfico, o acordo ortográfico não está em vigor, não pode estar em vigor. Não pode estar em vigor porque uma das condições do acordo ortográfico, para o acordo ortográfico vigorar, era o cumprimento do artigo 2º do próprio acordo, que prevê a elaboração de um vocabulário ortográfico comum. Uma vez que o vocabulário ortográfico comum não chegou a ser elaborado, não pode o acordo ortográfico, nos seus próprios termos, portanto, não é a minha opinião, é a posição do próprio acordo, não pode estar em vigor. Só pode vigorar quando, nos seus próprios termos, puder vigorar. Se nos seus próprios termos não está em vigor, bom, não vou continuar a repetir, porque isto é um ciclo sem saída. Portanto, não está em vigor de todo. Mas é aplicado o facto consumado. Ou seja, ele não está em vigor. Mas se pusermos toda a gente convencida de que está em vigor, por via do uso, neste caso, por via do abuso, tornar-se uso, passa a estar em vigor. Porque as pessoas aprendem assim, depois elas sabem escrever de outra maneira, e pronto. E depois vão morrer aqueles que resistem, e enfim, e um dia toda a gente há de escrever daquela maneira imbecil. Ora bem. Mas, porquê é que então não elaboraram o vocabulário ortográfico comum? É porque não são capazes de elaborar. Há aqui um problema insuperável. Eles não sabem como fazê-lo. Porque os termos do acordo ortográfico são, há um conjunto de cláusulas gerais, mas não são como certas cláusulas gerais que se podem densificar a partir da prática, a partir da experiência. Estas são absolutamente insuscetíveis de densificação. Porque, quando se diz, escreve-se como se pronuncia. Bom, mas nós não pronunciamos as palavras todas da mesma maneira. Quando se diz, suprime-se a letra que não se lê. Bom, mas a letra que não se lê, para se suprimir, quer dizer que foi retirada no tempo em que ainda se lia. É um problema lógico apenas, de causa e efeito. Suprime-se a letra que não se lê, mas ela está lá a ler-se. Portanto, suprime-se a que não se lê, portanto, suprime-se primeiro e depois diz não se lê porque não está lá. Então quer dizer que produziu-se o efeito antes da causa. Porque, por exemplo, eu não leio o H inicial, penso que ninguém lê. O verbo haver tem H, mas se não tivesse H, poder-se-ia haver. Essa não se suprime, curiosamente. Mas excepto, que eu digo excepto, e penso que a maioria dos portugueses diz excepto, embora ninguém esteja impedido de dizer excepto. Penso que não é proibido falar. Mas, cada um fala à sua maneira, mas eu digo excepto. Se me tirarem de lá o P, eu não posso ler excepto, porque o P não está lá. Mas têm de suprimir primeiro o P, que pertence à palavra, para que eu não possa lê-lo. Não podem dizer que o suprimiram porque não era lido. Ele deixa de ser lido porque é suprimido. Ora bem, com todos estes problemas, mais os que são acrescidos pelo facto de, no Brasil, por exemplo, percepção, se dizer percepção, e nós dizemos, em geral, percepção, embora ninguém esteja impedido de dizer percepção. Portanto, os brasileiros mantêm o P e nós
uns manterão, outros não. Ou seja, para elaborar um vocabulário ortográfico comum, nós precisaríamos de primeiro criar a norma fonética e chegarmos a um consenso acerca do modo como devemos dizer as palavras. Depois de sabermos como é que elas se dizem, poderíamos então saber como é que se escrevem. Ora, tendo em conta as várias pronúncias nacionais dentro da mesma nação, no Algarve, no Alentejo, nos vários Alentejos, nos vários Algarves, nos Açores, na Madeira, no Minho, Trás-os-Montes, na Beira Alta, na Beira Baixa, cada um então diz à sua maneira, teria de, portanto, escrever à sua maneira. Isto levanta um problema que é jurídico. É que é insuscetível de cumprimento o preceito do acordo que diz que as palavras passarão a ser escritas como se pronunciam. É porque a palavra escrita como se pronuncia seria, por exemplo, a palavra escrever com X, que é de 9, R, a seguir apóstrofo, porque o som U é insuscetível de ser grafado com as letras que nós usamos habitualmente, V, E com acento circunflexo, R. Isso é que seria escrever. Escrever com C em vez de Q. Porquê é que há de ser C e não há de ser Q? Se eu digo Q, se eu passo a escrever como pronuncio, passo a usar Q. Ah não, isso não posso. Porquê? Porque eles não deixam. É que há aqui um problema. É que querem manter norma e retirar a norma. Querem manter coerência na língua e retirar coerência à língua. Querem manter uma suposta cientificidade na escrita, mas ao mesmo tempo contradizem os pareceres científicos sobre a mesma escrita. Isto é um problema absolutamente insuperável. Eles não conseguem conceber o vocabulário ortográfico comum. E como não conseguem, inventaram um meio alternativo. Encomendaram, com financiamento, evidentemente, e financiamento do Estado, portanto, dos nossos impostos, encomendaram um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, chamado VOLP, encomendaram um bicho terrível chamado Lince, chama-se Lince, é um programa informático encomendado a umas pessoas que pode-se dizer que são uma espécie de legisladores por contrato, a quem se paga para legislar, substituindo-se, portanto, aos órgãos de soberania. Encomendaram uma amálgama de regras inventadas sem sufrágio, sem controle democrático, sem suporte jurídico, a alguém que ninguém conhece. Podemos entrar no site e tentar perceber quem são as pessoas. Com certeza são pessoas com certeza muito estimáveis e financiadas, seguramente financiadas. Isso é uma coisa que é segura nisto tudo. E sabemos que reinventaram a escrita, que já deixou de ser portuguesa, a troco do cumprimento de um contrato de prestação de serviços. E, portanto, é com base nesta lógica de retroescavadora e recibo verde, retroescavadora para demolir a língua e recibo verde para financiar a demolição, foi com base nesta lógica de retroescavadora e recibo verde que se instituiu, por via da Resolução do Conselho de Ministros número 8 de 2011, de 25 de janeiro, se instituiu na administração pública e serviços dela dependentes a obrigatoriedade de aplicar não o acordo ortográfico, note-se, mas o programa Lince e o VOLP. Isto é de uma superlativa gravidade, que só não é o facto mais grave, porque há outro. É que a resolução do Conselho de Ministros não pode ser um ato normativo próprio senso. Isto é, o Estado não pode criar, por via de uma resolução do Conselho de Ministros, nem uma lei, nem um decreto-lei, nem um regulamento administrativo. A resolução do Conselho de Ministros, o mais que pode é ser um ato administrativo. Mas não, institui uma norma. Uma norma que, por não ter qualquer espécie de controle, viola automaticamente a hierarquia dos atos normativos no artigo 112 da Constituição da República.
E, portanto, nós temos aqui uma teia jurídica, mas estejam descansados. Ninguém vai rebater o que eu estou a dizer. Porque eles não vêm aqui, nem a lado nenhum, rebater seja o que for. Porquê? Porque isto são eles fartinhos de saber que nós temos razão, sabem eles. Souberam sempre. Eles sabem que nós temos razão, por isso é que não discutem. Eles estão à espera de que, por via do financiamento e da força do poder do Estado, e o Estado não é bom nem é mau, o Estado é um instrumento. Quando é tomado por cleptocratas, é cleptocrático. Quando é tomado por democratas, é democrático. Quando é tomado por tiranos, é tirânico. E quando é tomado por estes, é assim. Portanto, eu não auguro êxito se não houver combate político e combate jurídico. Eu não auguro êxito à magnífica preleção do Sr. Professor Fernando Paulo Batista. Porquê? É demasiadamente elevada para ser compreendida por quem não quer compreender nada. E porque também não tem preparação para compreender, nem gosta de aprender. E torna-se demasiadamente fechada, porque obtém a aprovação da maioria, mas não dos que mandam. Nunca será validada, não cientificamente, isso não precisaria, mas nunca será validada política nem juridicamente por aqueles que dispõem dos instrumentos para impor um acordo económico. E, portanto, isso é a base que nos alimenta para nós sabermos sempre que não estamos doidos e temos razão. Mas temos de combater. E, portanto, o combate será feito nas instâncias próprias. Através da iniciativa legislativa de cidadãos que vejo circular por aí, e muito bem, há que assinar muitas. Se em vez de 35 mil tivéssemos 350 mil, bom, aí o país mudava. Através, com certeza, também dos tribunais, através de todos os atos de resistência. Toda a resistência é boa, mas, aliás, o artigo 21º da Constituição, inspirado, obviamente, em Henri Turgot, admite a resistência civil. Mas uma resistência que seja suportada em atos coerentes e que possa ser considerada consequente. Por exemplo, quando um juiz recusa uma peça processual em acordês e manda escrever em português, isso é uma forma de resistência muito positiva. Ou quando, por exemplo, e muito bem, os tribunais dizem que, ainda que se fosse válida, e não é, a resolução do Conselho de Ministros aplicável à administração pública, segundo o princípio da separação de poderes, ela só se aplica aos serviços administrativos e, portanto, exclui os tribunais e a Assembleia da República. Que, obviamente, a não ser que se considere que os tribunais e a Assembleia da República já são meros serviços à administração pública. Isso são os atos de resistência de que nós precisamos muitos mais. Mas sempre fundamental resistir nas instâncias próprias, incomodando o poder, obrigando o assunto a ir à Assembleia da República através da iniciativa legislativa de cidadãos, que é um marco na nossa história democrática, porque é a primeira iniciativa legislativa não organizada por entidade nenhuma que poderá chegar ao nosso Parlamento, e através de todos os atos de resistência que possam ter como consequência alguma criação, bom seria que fixação de jurisprudência. E para já era só. Infelizmente tenho a indicação
informação de que estamos atrasadíssimos e, portanto, não vai haver tempo para um debate, mas eu penso que os nossos dois oradores ainda ficarão aqui um bocadinho se quiserem fazer-lhes perguntas. Nós vamos ter que sair daqui porque o próximo painel já está à nossa espera, portanto, vamos mesmo ter que sair. Mas eu penso que qualquer dos nossos oradores não se importará de responder a perguntas, mas já fora do palco. Obrigadíssima uma vez mais à organização da Feira do Livro de Coimbra e à Câmara Municipal de Coimbra também. E espero que tenham aproveitado e tenham levado daqui alguma informação útil e que subscrevam a iniciativa legislativa de cidadãos e divulguem o mais possível, porque é a maneira de travar este desafio. Muito obrigada. Obrigado.